Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 2 de fevereiro de 2012. Senhores vereadores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta instalação e primeira reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciamos nossa hora livre. Convidar o vereador Edson Flávio, que dispõe de até 5 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, público que nos assiste e nos ouve, eu quero primeiro agradecer a Deus por mais essa oportunidade de voltarmos aí às atividades oficiais nesse retorno de recesso parlamentar, sabendo que, no meu caso específico, durante as férias, e não tive férias, estivemos visitando e fazendo algumas atividades em outras comunidades. Senhor presidente, esse ano vai ser um ano muito importante, como todos os anos são. Mas esse ano eu começaria colocando que vai ser o ano da concretização das promessas feitas à comunidade. Esse ano de 2012 será o ano em que o governo do Estado deverá cumprir todas as promessas feitas à população de Nova Friburgo. Por que eu digo governo do Estado principalmente? Porque a maior parte dos recursos que virão ou que estão a caminho do município são do recurso do governo do Estado. Aluguel social, por exemplo, as pessoas que não receberam aluguel social, esse ano, logo no início do ano, o governo do Estado tem que alocar recursos para que isso seja feito. A promessa das casas populares. Este ano, nós temos que ver a obra andando, caminhando. E para isso, nós temos também que desmentir ou mudar a palavra do vice-governador Pezão, que veio aqui nesta casa, e que diz que a responsabilidade de fiscalizar o pagamento do aluguel social é por parte da Câmara de Vereadores. E não somente porque é recurso estadual, então nós temos que acionar os deputados estaduais para que fiscalizem os recursos enviados para o município e executados através do governo do Estado. Nós não podemos ter uma Câmara Estadual, uma Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ausente em Nova Friburgo, como também não podemos ter um Legislativo Federal que não fiscalize, não acompanhe as promessas feitas pelo governo do Estado que seriam executadas com recursos federais. Não podemos inverter os papéis. Não podemos fazer com que a população pense que quem fiscaliza as obras do Estado é a Câmara de Vereadores, quando não é. São os deputados estaduais. E não é um, são todos. Não é um deputado, por exemplo, Rogério Cabral, que é deputado do município. São todos os deputados estaduais que têm esse papel. É claro, inclusive, da bancada do PR, partido que eu faço parte. E para isso, a deputada Clarissa Garotinho, eu já enviei para ela pedidos de informação que ela está batalhando na LERJ. Os deputados federais do PR também têm o seu compromisso. Já está em meu gabinete uma emenda de R$500 mil enviada pelo deputado Garotinho para drenagem, macrodrenagem, que logo estaremos enviando aí para a Prefeitura Municipal. Também já está na mesa do deputado federal Antônio Garotinho, emenda de R$1.200.000 para questões de monitoramento. Já está na mesa e eu vou trazer na próxima sessão as cópias dos documentos. Então, nós temos uma grande responsabilidade esse ano de fiscalizar aquilo que está sendo feito e fiscalizar o município. Vai ser um pouco difícil, porque o município não tem muita obra fazendo. Aliás, o município não está construindo muita coisa. O município tem algumas coisas que vinham sendo feitas e que agora deve se implementar. E nós temos esse papel de fiscalizar sim. Nós temos o papel de fazer com que o município, que o prefeito, que a prefeitura visite os bairros e faça as obras necessárias nos bairros. Nós não podemos ter uma cidade onde a maioria dos bairros da cidade hoje ainda encontra-se abandonado. Na questão de serviços públicos, por exemplo, nós vamos em qualquer bairro da cidade, está cheio de mato. Um minuto. Então nós não podemos que isso aconteça. É claro que é o papel do vereador fiscalizar os atos do executivo. Então, senhor presidente, nós temos essa incumbência.
Estamos num ano eleitoral, não podemos descartar, é um preceito democrático, é um ano importante para todos nós, para toda a população, não podemos fugir desse debate e nem iremos fugir desse debate, porque nós lutamos tanto para consolidar uma democracia nesse país, então nós não podemos fugir do debate. E não podemos também aceitar aqueles que promovem a questão do cidadão não participar dos pleitos de 2012. Então fica aí esse desejo que nós tenhamos. É um ano novo de bênção e vitória, mas um ano novo de muito afinco nas promessas feitas. Veja bem, nada de novo. Promessas feitas pelo governo do Estado, principalmente, que é quem detém a maior parte dos recursos da União para investir na reconstrução de Friburgo. Promessas, por exemplo, da Secretaria de Indústria e Comércio, que durante todos esses 3 anos passados, nunca, nenhuma vez, enviou uma empresa sequer para Nova Friburgo por parte do governo do Estado. Então, senhor presidente, certamente em outros momentos falaremos com mais profundidade, mas isso foi uma passagem. Desejar que Deus nos abençoe, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê força e, principalmente, espírito de luta pela população friburguense. Próximo vereador sorteado, vereador Roberto Vermelhinho, também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores secretários municipais que nos acompanham nessa sessão, nós estamos abrindo um ano legislativo muito complexo, que é um ano legislativo em que temos eleições municipais. Então, é um ano que vai ter realmente debate acalorado, que as pessoas vão estar aí com seu sentimento mais agudo, porque vai estar mais disposto, mais afável a certas críticas e demandas da população, né? Então, a gente vai ter que ter, nessa casa esse ano, um cuidado muito especial ao tratar dessas questões de interesse coletivo, da administração. E a gente tem aí um ano que é um ano que, se Deus quiser, de muitas realizações, porque os projetos, os investimentos foram feitos no ano passado, né? A gente tem muita coisa em andamento. Veja aqui o nosso secretário de obras presente, ele pode dizer melhor mais à frente. Mas a gente tem muita coisa chegando e começando a ser realizada no nosso município. Então, nós vamos ter muita obra e muitas realizações. Só fico preocupado, vereador Edson, quando o senhor fala na questão da cobrança no governo do Estado, que às vezes a gente faz uma cobrança, uma coisa mais ácida, e a gente acaba ferindo suscetibilidades, né, criando dificuldades para o município, e o momento não é esse. O momento é de aglutinar e de crescer, né? E a gente sabe que quem vai fazer a diferença é o friburguense. É o empreendedor friburguense, é o trabalhador friburguense, é a mão de obra de Nova Friburgo que vai fazer a diferença. Nós precisamos juntar essa casa, juntar ao Executivo, para que a gente possa buscar os investimentos, trazer as indústrias, fazer com que os nossos empreendedores possam crescer. Posso fazer uma parte, vereador? Claro, vereador, pois não. É muito breve. Na verdade, vereador, quando eu coloco a questão da cobrança, é algo que nós temos que fazer com muita incisividade mesmo, porque a população friburguense já fez e faz historicamente a sua parte. Nós não podemos aqui ficar observando o governo do Estado agir sem que nós possamos fazer uma pressão para que ele saia da zona de conforto, porque o governo do Estado, em muitas causas, ficou na zona de conforto ano passado. Se não é a pressão popular, se não é o povo partir para cima, se não é a pressão, muitas das vezes a coisa cai na zona de conforto. Nós temos que tirar o governo do Estado da zona de conforto, e quem tem que negociar com o Estado são os deputados, mas nós temos que proteger e buscar de todas as formas de recursos. É claro que nós entendemos, eu entendo particularmente, que o governo tem as suas precariedades, mas o governo não deixa de investir grandes recursos em outras capitais, na capital do Rio de Janeiro, em detrimento de Nova Friburgo. Por isso que eu acho que tem que partir para o aperto e tem que tirar o governo do Estado da zona de conforto. O governador Sérgio Cabral está muito confortável viajando para Paris. Vereador, eu até posso entender o seu posicionamento, mas a gente teve aqui uma presença muito diferenciada em Nova Friburgo. Nós tivemos aqui o vice-governador durante 30 e tantos dias acompanhando os eventos. A gente tem experimentado investimentos. Nós tivemos aqui 400 milhões, vereador. É outra coisa. Estou colocando promessas feitas pelo governo do Estado que deve ser concretizado nesse ano agora. Senão não consigo concluir meu raciocínio, senhor presidente. Tivemos 400 milhões sendo investidos em Nova Friburgo. Na agricultura também tivemos um aporte significativo, né? E esses valores que foram disponibilizados através de um trabalho que é um trabalho político, né?
quando a coisa acontece, as pessoas acham que foi mérito seu, mas não observa que teve uma ação do governo do Estado, do governo municipal, para que o BNDES disponibilizasse os recursos para os empresários de Nova Friburgo, que as máquinas e equipamentos que chegaram em Nova Friburgo estivessem aqui realizando as obras. Então, houve um trabalho que está tendo e vai ter agora, ao longo desse ano, um resultado de realizações que vamos poder, então, experimentar. É claro que a gente vai estar tendo que cobrar, de buscar esses investimentos, mas essa cobrança tem que ser com muita sutileza, com muito carinho também com os parceiros, para que a gente não fira suscetibilidades, para que a gente não feche uma porta para Nova Friburgo. A gente precisa abrir muitas portas, porque a gente precisa de investimentos que são realmente, para a nossa realidade, muito altos. Então, eu espero que a gente tenha um ano legislativo positivo, que a gente possa debater, que a gente possa propor projetos em benefício da comunidade e que a gente possa, unidos aí, cada um com o seu trabalho, buscando investimentos para Nova Friburgo, para fortalecer, né, a nossa área social, o nosso desenvolvimento econômico, para que a gente possa fortalecer a nossa população. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Manuel do Pote, também dispõe de até 5 minutos. Presidente, eu posso falar daqui? Primeiramente, eu queria agradecer a presença de vários secretários aqui na nossa casa. E eu queria pedir permissão ao secretário de Agricultura. Eu vou me dirigir ao secretário de Obras, que tem sido uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito compreensível com as estradas vicinais do terceiro distrito. Eu não estou aqui julgando sardinha em prato de ninguém, mas esse pouco tempo que o secretário de Obras, que assumiu agora recentemente, liberou aproximadamente 2 meses e meio, liberou para a nossa área rural aproximadamente mais de 100% do que o ex-secretário de Obras fez no mandato dele de 3 anos. É uma pessoa bem intencionada. Eu quero fazer isso aqui de público, secretário. Não estou puxando sardinha para o senhor, não. Estou falando na realidade. Que a gente que vive na área rural sabe quanto o produtor sofre. E eu queria falar um pouquinho das estradas vicinais, de todas, mas eu vou me dirigir à estrada de Pilões, e eu queria propor até uma parceria com o nobre vereador Valor, que é da nossa área, e do Mar Damaso, que a gente faça uma parceria para ajudar aquela população de Pilões, que hoje, secretário, só tracionado circula lá. Não é culpa do senhor, não é culpa do vereador, não é culpa do prefeito, não é culpa de político nenhum. É coisa da natureza. São Pedro está castigando bastante Friburgo com as chuvas que está caindo, todo mundo está vendo. E a estrada de Pilões hoje, os produtores rurais só conseguem tirar a mercadoria de lá, os produtos de óleo estrangeiro, em cima de um trator tracionado ou uma Toyota também tracionada. Então, eu quero fazer essa proposta. Eu tenho certeza que o nobre vereador Valor Pacheco vai entender a dificuldade da população de lá, e nós vamos fazer uma parceria, pedir, nobre vereador, que o secretário libere uma bica corrida, porque é o único meio que nós temos de socorrer aquela comunidade, é com bica corrida. Porque botar um saio ou botar um outro tipo de material vai continuar sempre eles tendo esse problema. E aproximadamente talvez 1 quilômetro de estrada, que ela não está ruim, não, ela acabou. É nascente de água em todas as áreas da cidade, da rua de Pilões. Então, eu tenho certeza que o nobre vereador vai nos ajudar. Eu também vou ajudar o que eu puder, o que tiver em meu alcance, está à disposição do secretário e do vereador. Pois não, vereador, com o maior prazer, vereador. Eu queria reforçar as palavras de Vossa Excelência, em especial com relação ao secretário de Obras, na atenção, agradecer a atenção que vem sendo dada ao terceiro distrito, ao prefeito Sérgio Xavier, e dizer a Vossa Excelência que, com certeza, como sempre tive à disposição do que for em prol da comunidade, especial a Pilões, que a gente tem convivido de perto, participado
lá do sacrifício daquela comunidade. Estive também, vereador, juntamente com o secretário Estado Afonso Monerá, onde eu propus isso aí, que a gente fizesse uma parceria juntamente com as máquinas da Emater, que está lá no 3º Distrito, para que a gente unisse as forças em prol daquela comunidade, porque a coisa lá é muito pior do que a gente imagina. Só quem vai lá na comunidade sabe da situação que está, e com certeza, o que Vossa Excelência está propondo, a gente tem nos bastidores já tentado fazer desta forma, muito embora as dificuldades que a gente tem de recursos. Mas o próprio Afonso Monerá se propôs juntamente, eu proponho isso a Vossa Excelência amanhã, que a gente de manhã vá pessoalmente ao Afonso, para que a gente una os equipamentos da Prefeitura Municipal, juntamente com o do Estado, que é a Emater, que está lá dando uma cobertura à população, para que a gente tenha um retorno favorável à comunidade. Com certeza, é isso, senhor presidente, que a gente está propondo, e eu tenho certeza que a gente juntos vamos poder ajudar um pouco aquela população, que não é culpa de político, como eu acabei de citar, é coisa da natureza. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador, vereador Cláudio Damião, também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, quero cumprimentar a população de Nova Friburgo, os secretários aqui presentes, toda a assistência. Eu não sou economista, já quero dizer logo de pronto, mas não é difícil imaginar a dificuldade que nós vamos enfrentar do ponto de vista econômico e o descenso econômico de Nova Friburgo em razão de tudo que a gente vem sofrendo. Duas tragédias, a econômica, a climática, né, e a política, que vai desembocar numa tragédia econômica. E essa questão, essa reflexão, eu até pretendo fazer numa outra hora livre, porque eu estou fazendo um link com esse tema, porque o setor produtivo depende de uma série de fatores. Ele precisa ser estimulado, ele tem que ter mercado, enfim. Friburgo tem uma competência muito grande, inclusive, para criar alternativas. Haja vista a situação aí das confecções, que foi fruto de um trabalho, principalmente das mulheres friburgueses, na busca de uma alternativa à crise do setor têxtil. Mas um item que pesa profundamente na conta e no bolso da população, principalmente dos trabalhadores e principalmente nos pequenos produtores de Friburgo, sejam da área de confecção, pequeno comércio, a pequena indústria, é o item passagem de ônibus, transporte público. E Nova Friburgo não consegue se livrar da maldição do monopólio de transporte público. E aí, durante o período de recesso, o gabinete ficou trabalhando, as pessoas acham que o vereador não consegue parar literalmente, está sempre em movimento. Vem a surpresa de que a passagem de ônibus sairia de 2,60 para o estratosférico absurdo de 3,12. Se é verdade ou não é, eu não sei, mas se o prefeito Sérgio Xavier tomou a decisão de não permitir, tem o meu parabéns. Tem o meu voto de agradecimento a ele por uma atitude bastante corajosa, porque é difícil um prefeito não ceder aos encantos da empresa de ônibus concessionária que não cumpre o que está estabelecido no contrato. Eu estou retomando esse tema, porque quando eu assumi o mandato em 2009, eu, por várias vezes, subi à tribuna para falar sobre isso, para falar do absurdo que é o custo da passagem em Friburgo, que implica no custo do mercado de trabalho, do emprego, da situação de vida das pessoas, da qualidade de vida dessas pessoas. E eu quero dizer também que eu não tenho absolutamente nada contra a empresa de ônibus, nada contra os seus proprietários. São pessoas do livre mercado, têm o direito de ganhar dinheiro, mas só que a população também tem que ser respeitada de várias formas. Uma delas é acompanhando o processo de estabelecimento do valor da passagem. Isso não acontece. Nós não conhecemos sequer a planilha que estabelecia o preço da passagem de ônibus em Nova Friburgo. E aí, em 2009, chamei aqui a audiência pública, fiz o debate, entrei com ação no Ministério Público e, com muito custo, algumas informações chegaram. Poucas. E, para espanto meu, a planilha que, segundo o prefeito Heródoto, foi analisada, continha itens que não deveriam constar ali para
valorar o preço da passagem que a população de Nova Friburgo paga. Por isso, para mim, tem uma farsa com relação ao quesito passagem de ônibus em Friburgo. É uma nebulosa, a gente não consegue enxergar e não consegue entender o que tem por trás. A gente até imagina, mas não consegue enxergar. E nós temos que acabar com isso. Primeiro que tem uma associação de usuários, que ela precisa ser chamada para discutir o reajuste de passagem. Nunca foi chamada. Nós nunca discutimos nessa casa planilha, embora seja uma prerrogativa da prefeitura, tem algumas regras que devem ser cumpridas e elas não são cumpridas. Então, eu quero abrir a minha fala nessa primeira sessão do ano de 2012, chamando a atenção para a questão da passagem de ônibus. Agora, também a decisão não pode ser meramente uma decisão política de negar o reajuste, porque a gente sabe das implicações e uma ação na justiça. Nós temos que trabalhar o cumprimento do contrato. Essa é a primeira ação que tem que ser feita. Para isso, tem que tirar essa falta de transparência no processo. Um minuto. A falta de transparência que tem atrapalhado, desde então, a discussão com relação à passagem de ônibus em Nova Friburgo e um ônus excessivo para a nossa sociedade. E eu vou ter que falar isso durante várias horas livres, porque 1 minuto não dá tempo sequer de concluir. O companheiro vereador Marcos Medeiros está pedindo uma parte e eu precisava concluir a minha fala. Nós temos uma situação de outorga que previa o pagamento ao município do valor de outorga. E a gente sabe que a empresa ficou com os 3 lotes quando ela tinha direito a apenas 2. Nós sabemos que tinha estabelecido um prazo de bilhetagem eletrônica de 180 dias que não foi cumprido. Nós sabemos muito bem que no contrato estava estabelecido que com a bilhetagem eletrônica seria permitido pegar ônibus em qualquer canto do município. Isso não é feito, então eu venho pela contramão. Ao invés de reajuste, eu quero discutir aqui, estabelecer um debate sobre a redução da passagem de ônibus em Nova Friburgo. De uma forma séria, de uma forma honesta e competente, sem proselitismo. Porque a falta de transparência permite o lucro excessivo. E esse lucro excessivo ele tem que ser rediscutido e redistribuído com a população de Nova Friburgo. Eu peço perdão ao Marcos Medeiros de não ter podido conceder a parte em razão do tempo, e essa fala fica pela metade, senhor presidente. Eu quero retomar esse tema, me perdoe, num outro momento, para que a fala possa ser completa e as questões que eu trago, que estabelece a discussão com relação à redução da passagem, possa ficar mais clara para a opinião pública. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu vou passar a presidência do vereador Manuel Martins, para que eu possa também utilizar a tribuna. Não, fique à vontade, presidente. Por Vossa Excelência, dispõe de 5 minutos. Senhores vereadores, senhoras e senhores, é um prazer retornar os nossos trabalhos e, em cima do que o vereador Cláudio Damião falou a respeito das passagens de ônibus em Nova Friburgo, eu queria também parabenizar o prefeito, Sérgio Xavier, em vetar esse aumento, que seria de R$ 3,12. Primeiro, até, vereador Valanzinho, que é difícil a gente achar hoje moeda de 1 centavo. Então, com certeza, a FOL ainda ia sair lucrando com isso, que muitas pessoas iam dar em 3,15, né, e com a correria talvez nem tivesse troco para poder dar ao usuário. Então, a passagem, na verdade, se fizer uma média, sairia muito mais do que os 13,12. Então, queria parabenizar o prefeito por ter vetado isso, porque, na verdade, quando se deu aquele aumento no início do nosso mandato, era com a promessa da implementação da bilhetagem eletrônica, e até hoje nós não vimos isso. Sabemos, por informação de funcionários, que já está tudo pronto. Agora, por que não implantar, de fato, a bilhetagem eletrônica no nosso município? Por que não terminar com essa malfadada rodoviária urbana, que traz um caos aqui para a Avenida 7, onde os ônibus param ali, um atrás do outro, vão até a ponte da Avenida 7, não por culpa dos funcionários, mas por culpa da direção da empresa, que obriga aos funcionários para fazer aquela bandalha para os ônibus terem que entrar na rodoviária urbana. Tem uma frota sucateada e um preço absurdo. Em Campos, a passagem é R$ 1,60 e tem a passagem social de R$ 1 para a população. Talvez a integração
que leve também esse prejuízo para os nossos trabalhadores. A integração é importante quando as pessoas vêm e têm que participar na rodoviária urbana para ir para outro local, para pegar outro ônibus, vereador Roberto Vermelins. Mas poucas pessoas fazem isso. Então, ou que se estude a forma de ter um preço fora da integração, para quem vai pagar o justo, se eu utilizo só o ônibus, eu não tenho que pagar pela integração, ou se mexe nessa forma e acaba com esse monopólio. Essa é uma das ações que eu venho elogiar aqui o prefeito, mas eu gostaria também de elogiar o prefeito, que ele combatesse as outras concessionárias. Uma delas, meu tempo é curto, não vai dar para falar de todas, mas brevemente aqui de algumas, é a EBMA. Por que os carros da EBMA são emplacados em Curitiba e não em Nova Friburgo? E todos sabemos que metade do IPVA, quando o carro é emplacado na cidade, fica no município. E por que a EBMA pega mais de 10 milhões do nosso município e paga o IPVA em Curitiba? O vereador Isaac Demani tem uma lei nesse sentido e solicito aqui que a CCJ coloque em votação que as concessionárias têm que emplacar o carro aqui no município, não fora do município. A Energisa, taxa de iluminação pública, cabe uma CPI nessa casa. Quanto que se arrecada? Aonde está sendo investido esse dinheiro? Estive agora há poucos dias em Cabo Frio e fiquei com inveja da iluminação de lá. As lâmpadas dos postes, como que iluminam as ruas. E aqui em Nova Friburgo, essa lâmpadazinha, muito da sem vergonha que a companhia usa no nosso município. Ali, perto da Fiat, na Itu, tem 6 postes ali apagados há mais de 10 dias. E a empresa não vai lá fazer essa manutenção. Águas de Nova Friburgo, tantos termos aditivos obscuros, taxa de esgoto agora sendo cobrado. Temos que também essa casa ter uma atitude firme com essa concessionária, vereador Marcelo Vermelho, que ela prove que essa água realmente está sendo tratada. Queria saber se algum vereador já esteve lá e viu a água que está voltando para o Rio Bengalas e que faça um teste realmente do tratamento dessa água, se realmente está havendo esse tratamento, porque várias localidades já estão sendo roubadas por essa empresa, sendo cobrado 100% do esgoto. Então, acho que os trabalhos estão se iniciando. Vereador, por favor. E tenho certeza que o prefeito tem tomado algumas atitudes em favor da população e não deixará de cobrar as outras concessionárias como fez com a FAOL. Porque, apesar de estarmos ao lado dele, nós vamos cobrar, essa casa vai cobrar uma atitude efetiva contra a Águas de Nova Friburgo, contra a EBMA, contra a Energisa. E também, para finalizar, senhor presidente, muito rápido, eu acho que o prefeito tem que desabilitar a empresa Embrumar, porque tem que mudar o nome daquela empresa. Não é Brumar, não. É Embrumar. Está embromando lá em Conselheiro Paulino, uma vergonha a obra dessa empresa de Conselheiro. Tanto na praça, com aquele serviço mal feito na praça, vários acabamentos ainda para por terminar, e ali perto do Tio Dongo, trazendo prejuízos grandes para o comerciante naquela região, perto da creche, que agora volta no letivo, vai sofrer com a poeira as crianças. Então, nas próximas sessões, senhor presidente, entrarei mais a fundo e tenho certeza que o prefeito vai ser solícito à reivindicação da nossa casa. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, retorno a palavra ao nobre presidente Luciano Faria. Obrigado, vereador. O próximo vereador Reinaldo Rodrigues, dispõe também de até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, começo esse primeiro dia legislativo agradecendo a Deus por Friburgo ter iniciado esse ano sem nenhuma tragédia mais grave, né? Já que nós sabemos que ano passado, quanto nós sofremos. Também quero
agradecer ao prefeito Sérgio Xavier por ter me feito um convite para ser o líder do governo nessa casa, por questão partidária, por questões particulares, não pude aceitar, e quero parabenizar o vereador Roberto Bermeliz por estar assumindo hoje a liderança do governo nessa casa, desejando ao vereador todo sucesso. Tenho certeza que o vereador tem competência, coragem, dignidade para enfrentar, para mais esse desafio. Cumprimentar também o vereador Marcelo, que volta a essa casa. Cumprimentar todos os secretários aqui presentes e parabenizar os secretários novos que assumiram agora, também os anteriores, por aceitar o desafio num período tão difícil, período eleitoral, e num período com possibilidade de haver novas tragédias, aceitar esse desafio. Principalmente o secretário de obra, que nós sabemos que nessa situação normalmente é o secretário que mais atua, e tenho certeza da competência do secretário. Mas eu quero abrir um parênteses aqui, primeiro agradecer a todos os secretários que nos atendem lá com carinho, parabenizar o secretário especial de Olaria e Cone Cascatinha, que é o Rafael, pelo trabalho que está fazendo hoje na Via Expressa, porque nós sabemos da situação que se encontra aquela via. Quando chove, a situação fica terrível, porque aqueles condomínios que tem ali ao lado da Via Expressa, o Parque da Magnólia, o Parque dos Eucaliptos, Roseral 1, Roseral 2, enfim, fica completamente alagado, é uma obra extremamente necessária. Agradecer também a parceria da Pedrinho, que fez com a Secretaria de Obra, com a Secretaria de Olaria, para poder realizar aquela obra, uma obra cara, mas que vai atender aquela comunidade. E abrir um parênteses aqui, para parabenizar o prefeito por ter convidado o secretário de Esporte, Renato Satiro, professor de Educação Física. No governo anterior, quando fiz parte do governo da ex-prefeita Saudade Braga, já havia solicitado à prefeita que convidasse o Renato Satiro para que pudesse ser secretário de esporte, porque é profundo conhecedor do esporte, é um jovem talento, tem certeza que o Renato, da Secretaria de Esporte, vai dar uma contribuição muito grande para o município. Parabenizar também o Renato, que assumiu lá a Secretaria de Saúde, enfim, todos os secretários. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, eu estou vendo aqui hoje, informamos, o senhor Heródoto Bento de Mello informa a necessidade de continuar afastado de suas funções como prefeito de Nova Friburgo por mais 60 dias. Todo mundo sabe do carinho que eu tenho pelo prefeito Heródoto, do carinho que eu tenho pela sua família. Fui líder do seu governo por 2 vezes, primeiro num governo de 6 anos, depois num governo de 2 anos, mas nós, por diversas vezes, falamos aqui dessa tribuna da dificuldade que o prefeito teria para retornar a essa casa. Um minuto. E até esse momento, nós recebemos hoje mais um informe de que o prefeito ficará afastado por mais 60 dias. E nós fizemos parte de uma comissão aqui especial de saúde, naquele momento, que dizíamos que aqui nós não tínhamos nenhuma informação concreta do estado de saúde do seu prefeito, nós não tínhamos um laudo. E foi criada essa comissão, e nem assim, até hoje, nós não recebemos um laudo conclusivo do estado de saúde do seu prefeito. Logicamente que desejo ao seu prefeito, Heródoto Bento de Mello, meu amigo, que ele tenha plena recuperação, né, o carinho que eu tenho por ele, mas é um absurdo que nós estamos no final de um mandato e até hoje nós não sabemos o verdadeiro estado de saúde do prefeito. E fica essa conversação aí nos bastidores de que o prefeito volta ou não volta, e, na verdade, nem o estado de saúde hoje nós temos conhecimento, nem nós da Câmara Municipal, nem a comunidade de Nova Friburgo tem conhecimento do verdadeiro estado de saúde do prefeito, o que eu lamento. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador professor Pierre, também dispõe de até 5 minutos. Senhor presidente, demais colegas vereadores, senhoras e senhores, quero de modo particular aqui cumprimentar a todas as pessoas que hoje estão aqui na assistência, os secretários, as pessoas que colaboram com essa cidade,
na sua reconstrução e também na sua administração. Cumprimentar todas as pessoas, cidadãos que acompanham a TV Câmara nesse último ano de legislatura. Mas o ano de 2012 é um ano de desafios. Como estamos observando, Nova Friburgo está nos maiores desafios, se não o maior desafio da sua história. Nesse sentido, eu quero saudar o prefeito pela escolha que fez também os secretários. A gente encontra secretários da área técnica, secretários com capacidade e competência técnica na gestão, secretário indicado por conselho, secretário que foi funcionário de carreira. Isso é uma mudança muito grande e positiva. E a gente percebe em todos um comprometimento. Isso é muito importante. Quero saudar aqui também, de modo até particular, o secretário Ebenezer, que é da mesma bandeira, partidário, PDT, exatamente nessa linha de tentar ajudar o município a se desenvolver. Foi tocada aqui a questão das concessões. É um dever de casa que temos que fazer e discutir muito nessa casa. Todas elas. Houve uma medida muito importante que foi a questão dos cemitérios. Foi um pedido dessa casa. Essa casa cobrou insistentemente para que voltasse ao poder público e o prefeito Sérgio Xavier tomou a decisão e conseguiu recuperar esse serviço. Mas temos desafios, como o Cláudio aqui destacou também, a questão da FAOL. É sério. Eu imagino se a juventude de Recife estivesse aqui em Friburgo. O que seria? É uma situação complicada. A gente tem que fazer um cálculo, tem que pegar essa planilha e tem que avaliar. A questão das concessionárias, outras que o Luciano também citou, que nós devemos investigar e avaliar esses contratos. E mais do que isso, a execução dos serviços. A população está carente. Mas não só nisso das concessões. Falta na cidade projetos. E aí está um grande desafio para o secretariado. E um desafio técnico. Porque existe recurso em Brasília, mas não vem existindo na história de Nova Friburgo a técnica necessária para se receber os recursos outros, os recursos que a gente pode receber extras. Já existem os repasses federais na educação, na assistência social, na saúde e em outras pastas. Mas existem outras pastas que dependem necessariamente de projetos. E precisamos desenvolver. Nova Friburgo não tem rosto. Perdeu sua identidade. E cabe a nós e à população delinearmos essa identidade. É a nossa casa, é o nosso lar. E qual é o rosto de Nova Friburgo? Tem sido um rosto sofrido, desfigurado e, ao mesmo tempo, sofrido. E que nós precisamos, como artistas plásticos, mas de trabalho, lapidar esse rosto e dar uma identidade. E Nova Friburgo sempre foi compreendida como a cidade do turismo. E está aí um grande desafio à Secretaria de Turismo, de trazer a Nova Friburgo esse rosto, que deve ser um rosto, sim, mosaico, porque nós temos muitas potências, mas estamos desenvolvendo muito pouco essas potencialidades. Temos que sair dessa pasmaceira da administração e também da questão política, que precisa de uma mudança. E Mahatma Gandhi, como também Jean-Paul Sartre, vão na mesma linha. Não adianta acusar o outro, a mudança começa em nós primeiro. Então, cada um, seja o cidadão, seja aquele que está temporariamente no cargo eletivo, seja aquele que está temporariamente no cargo administrativo público. E ontem, no Colégio Anchieta, foi feita a reunião inicial dos professores da rede privada. E me cabe citar aqui a fala do professor Tarcísio da PUC, que ele foi muito feliz. Ele disse: a escola privada é também pública. Há uma diferença de público e estatal. A educação administrada na região pública, ela é estatal e pública. A privada, ela é pública e privada, mas não é estatal. O que significa isso?
Qual é a reflexão? Que todos os setores têm uma responsabilidade pública, com uma causa maior. E se nós não mudarmos o rumo disso e fazermos um debate sério sobre a nossa cidade, sobre os seus problemas, sobre o sofrimento que o nosso povo está sofrendo e enfrentando em cada canto dessa cidade, a gente não vai mudar. Essa casa é o espaço ideal para isso. E ela tem que se converter a cada ano nesse espaço de debate, para poder propor ações, medidas, transformações necessárias. Carlos Drummond de Andrade, para fechar minha fala, Conclua. maravilhosamente escreveu o poema A Flor e a Náusea. É exatamente a realidade que estamos vivenciando. A náusea. E o poema começa com a náusea. Cinza, o enjoo. Estamos com esse enjoo. Mas quase no final do texto, ele diz que uma flor nasce do asfalto. Pois eu encerro a minha fala dizendo que uma flor, que essa flor da esperança e do trabalho, deve nascer da lama. E há muitas flores belas que se sustentam em meios que nós nem imaginamos que elas fossem capazes de sobreviver. Pois bem, somos jardineiros. Eis a missão de reconstruirmos uma nova Friburgo com seus princípios e suas causas bem fundamentadas, mas todos unidos por uma causa comum. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador Marcelo Verli, dispõe também de até 5 minutos. Pois não, vereador. Na vida, gentileza gera gentileza. O nobre vereador Marcelo Verli me pede que eu ceda meu tempo e na frente, uma outra oportunidade, quando eu precisar, assim ele o fará. Então, nesse sentido, eu cedo os 5 minutos para o vereador Marcelo Verli. Pois não, vereador. Presidente, da mesma forma, a pedido do nobre companheiro vereador Marcelo Verli, eu cedo o tempo, mas, mais uma vez, antes disso, deixar aqui registrado a situação calamitosa que está registrada nos sinais e, com certeza, em breve, a gente vai ter um retorno favorável para a comunidade. Pois não. Senhor presidente, Pois não, vereador. também a pedido do vereador Marcelo Verli, eu queria ceder 3 minutos do meu tempo para ele, se fosse. Pois não, vereador. Então, o vereador dispõe de até 18 minutos. Pois não. Mais 3 minutos. O vereador dispõe de até 20 minutos. Fique à vontade. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, secretários municipais aqui presentes, servidores dessa Casa Legislativa, uma boa noite, embora ainda esteja claro, em função do horário de verão. É uma grande honra poder retornar a esse Legislativo, embora tenha participado da sessão extraordinária. Hoje é a primeira sessão ordinária e, para quem realmente, como todos os senhores, honram esse mandato legislativo, da mesma forma me sinto muito feliz e honrado em poder ocupar essa tribuna, Laura Milheiro de Freitas, no plenário Dr. Jean Bazé, e participar, juntamente com os senhores, de mais uma etapa da história do nosso município. Quero agradecer a todos os vereadores que me concederam tempo e já assumo o compromisso de, à medida da sua necessidade, nas próximas sessões, retornar esse tempo. E realmente foi necessário para que a gente possa realizar uma breve prestação de contas do trabalho que desenvolvemos ao longo do período de 16 de novembro de 2010 a 23 de dezembro de 2011, quando estivemos à frente da Secretaria Municipal de Educação de Nova Friburgo, onde tivemos aí alguns desafios importantes, o encerramento do ano letivo de 2010, a mega catástrofe que se abateu sobre a nossa cidade, todos os trabalhos que tivemos que realizar para que não perdêssemos o ano letivo. Também conseguimos avanços importantes que culminaram com o encerramento desse ano letivo no dia 16 de dezembro de 2011, quando conseguimos, como disse algumas vezes junto à nossa equipe, aterrissar o Boeing da educação. E quando falo Boeing da educação, porque trata-se de uma estrutura significativa, com mais de 130 unidades escolares, entre escolas e creches, mais de 2.700 profissionais,
um orçamento que até o ano passado era o segundo maior do município, hoje, com a legislação orçamentária aprovada por essa casa, se torna o primeiro, e pela primeira vez na história do município, a educação passa a ter um orçamento maior do que o da saúde. E foi um período em que nós choramos muito juntos, mas também nós crescemos muito juntos, e também nós vibramos muito juntos, com muitas e muitas conquistas que eu me permito, nesse momento, relatar. A redução da carga horária dos profissionais de apoio, por exemplo, foi uma das primeiras medidas que nós adotamos e que pode agora se consolidar quando essa casa aprovar o plano de cargos, carreiras e remunerações dos profissionais do apoio da educação pública municipal, onde consta exatamente a carga horária de 6 horas diárias, para que em nenhum outro momento haja nenhum tipo de movimento que possa gerar prejuízo aos profissionais, merendeiras, serventes, auxiliares de creche, que tanto fazem, tanto fizeram e tanto ainda vão fazer por nossa população, em especial as nossas crianças. Conseguimos também, através de parcerias de subvenções aprovadas por essa casa, ampliar em mais de 200 vagas em creches conveniadas ao município. Isso foi importante porque, de certa forma, ainda que não tenha sido a totalidade, nós conseguimos atender, pelo menos parcialmente, a uma demanda reprimida. Conseguimos tirar da inércia a questão salarial dos profissionais de educação do nosso município, quando instituímos o abono de R$ 100 no ano passado, e sinalizamos a intenção de estabelecer, a partir do dia 1º de janeiro, um novo piso salarial para os professores e correlatos no valor mínimo de R$ 1.000, e para os profissionais de apoio no valor mínimo de R$ 700, e esse valor também consta do projeto do plano de carreiras dos profissionais de apoio, que ainda hoje terei a oportunidade de falar a respeito um pouco mais à frente. Conseguimos tirar do papel o plano de cargos, carreiras e remunerações aprovado através da Lei Complementar 040 no finalzinho de 2008. O vereador Manuel Martins participou dessa aprovação, se eu não me engano, o vereador Roberto Vermelhinho também, mas até então ele não tinha se tornado realidade. E através de um esforço coletivo viabilizamos o enquadramento de algumas centenas de profissionais a partir de legislações complementares que conseguimos estruturar junto ao Executivo. Tiramos também do papel o projeto da construção do novo Jardim de Infância Maria Duque Estrada Laginés, do Gindel. A primeira construção sobre pilotis com o objetivo de evitar alagamentos e inundações, que todos sabemos que é comum ali na região do Prado. E amanhã, às 4 horas da tarde, será a inauguração desse espaço tão importante, que com certeza vai dignificar as nossas crianças, nossas famílias da região do Prado, do distrito de Conselheiro Paulino, e que algumas vezes foi objeto de discussão nessa casa. Amanhã, às 4 horas, ficam todos convidados a participar dessa importante inauguração. Conseguimos também iniciar as obras de reforma e ampliação da Escola Municipal Tiradentes, que era um anseio antigo das famílias, dos pais de alunos da região do Amparo, e que realmente tinham e vinham sofrendo muito com uma estrutura absolutamente inadequada e que gerou, inclusive, a necessidade de um espaço alugado. Essa obra começou, um projeto que, inclusive, tem componentes ambientais importantes, aproveitamento de água de chuva, captação de energia solar, e a obra caminha muito bem, pelo menos estava caminhando até o momento em que saí da secretaria. Conseguimos, através de uma visita ao FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no Ministério da Educação em Brasília, viabilizar a aceleração da liberação dos recursos para a construção de 3 novas creches do Pró-Infância, creches estas construídas, que serão construídas com as características arquitetônicas próprias para a creche, não aquele espaço adaptado, não aquele espaço alugado de qualquer maneira, mas espaços construídos realmente com o objetivo de acolher da melhor forma possível nossas crianças. Tenho certeza que a Secretaria de Obras acolheu com carinho esse projeto e está cuidando dele da mesma forma. Conseguimos viabilizar as aquisições do Sistema Adventista de Comunicação lá na Estrada Friburgo-Teresópolis, com a visão de implantar uma escola de tempo integral e também, no caso de necessidade, poder atender a comunidade do Córrego Dantas. Torcemos para que não haja novas manifestações climáticas como aquelas que ocorreram,
mas caso alguma situação, mesmo que de menor porte, venha a ocorrer, também há a possibilidade desse espaço ser usado como abrigo. Viabilizamos também a aquisição do externatinho ali na Praça da Vilagem para a relocalização da creche Cabrita, que foi frontalmente atingida na tragédia de 12 de janeiro. E também viabilizamos a desapropriação de uma primeira de uma série de possíveis muitas creches municipais. E essa primeira, simbolicamente, não houve um direcionamento para que isso acontecesse, se localiza exatamente em frente àquele mesmo prédio que foi, que desmoronou, na verdade, na véspera da tragédia do dia 11 de janeiro, que é a creche Maria José Mafor, na Rua São Roque, em Olaria. Vários projetos de construção, reforma e ampliação de escolas foram estruturados pela equipe de infraestrutura e estão à disposição da nova gestão. Através do apoio da EMOP, viabilizamos em tempo recorde a recuperação da estrutura física de dezenas de escolas que foram frontalmente atingidas pela catástrofe. E, em paralelo a essa situação, também projetamos um novo modelo de escola que a gente convencionou chamar de CIEP Serrano, que é o Centro de Educação Integrada de Nova Friburgo, onde, na verdade, poderá ter, pelo menos aí inicialmente, duas construções, uma no bairro São Jorge e uma na região ali da Vila Nova, na Rua Prudente de Moraes. Soube, vi agora recentemente, a homologação da licitação, tanto para a reforma e ampliação da escola Florândia da Serra, quanto também para a construção do muro na creche Solares, que era um anseio antigo das famílias daquelas localidades. Tiramos também da inércia, já havia um projeto, toda a intenção da gestão anterior em poder viabilizar, mas ela não tinha ainda se tornado, pelo menos, uma obra em andamento, que foi exatamente a construção da escola, da nova escola Círio Spitz em Lumiar, uma obra também que, quando for concluída, vai atender de uma forma maravilhosa as famílias da região de Lumiar. Desde o dia 11 de maio, aqui faço um registro importante, do papel que o governo federal desempenhou ao longo do ano passado, quando acolheu uma série de solicitações da Secretaria Municipal de Educação, tanto do ponto de vista da ampliação do programa Mais Educação, que é a jornada ampliada nas escolas. Tínhamos até então 16 escolas participando do Mais Educação, com atividades de contraturno, reforço de matemática, português, atividades culturais, esportivas, ambientais. E quando nós conseguimos apresentar essa demanda, ampliamos para mais, pelo menos 40 unidades. Temos hoje mais de 10 mil crianças com essas oportunidades, que até então não tinham, que eram sempre associadas ao ensino particular. E nós conseguimos, através do apoio do Ministério da Educação, de um projeto que foi encaminhado pela Secretaria, viabilizar essa ampliação. E, além disso, no dia 11 de maio de 2011, vereador Edson Flávio, Vossa Excelência acompanhou bem de perto, o governo federal depositou na conta da Secretaria Estadual de Educação recursos oriundos das medidas provisórias 530 e 531, mais do que suficiente para completar toda a recuperação de estrutura física de escolas e creches atingidas, viabilizar a construção de novas unidades em substituição àquelas que foram condenadas pela Defesa Civil e, infelizmente, até o presente momento, esses recursos não chegaram ao Nova Friburgo. Há uma situação, um informe da vice-governadoria do Estado de que os terrenos não estavam adequados. Eu discordo veementemente dessa posição, até porque a escolha preliminar foi feita com muito cuidado e nós solicitamos a avaliação tanto da EMOP quanto do DRM antes de viabilizar essas novas construções. A gente espera que realmente, como o vereador Edson disse, muitas das promessas saiam do papel. Agora, eu não poderia deixar de dizer que o governo federal fez a sua parte, mesmo não sendo de um partido associado ao governo federal. Fizemos também, mesmo em meio a todo aquele caos, pela primeira vez na história do nosso município, 10 audiências públicas para construirmos coletivamente o orçamento 2012 da Secretaria Municipal de Educação. O orçamento corrente seria na faixa de 80 milhões de reais, mas as demandas perfazem pelo menos 109, 110 milhões de reais. Como conseguir realizar esses 30 milhões restantes? Parte deles oriundos das medidas provisórias 530 e 531, parte deles possivelmente fruto de emendas parlamentares que os nobres vereadores, deputados podem agregar ao nosso município,
e até mesmo um possível superávit que tenha sido viabilizado da virada do ano 2011 para 2012. Não dá para esperar que nenhum orçamento se cumpra se esperando. Ainda mais estimativas de receita. Há necessidade de se trabalhar para viabilizar a vinda de novos recursos. Nós conseguimos pelo menos R$ 2.700.000 com a ampliação do Mais Educação, que foram aplicados diretamente nas escolas. Conseguimos pelo menos R$ 650.000 através do PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, que vereador Edson Flávio, vereador Marcos Medeiros, eu terei a honra de encaminhar a Vossas Excelências, o antes e o depois da Escola Flor do IP, que foi comentada nessa Casa Legislativa. Uma obra relativamente simples, mas como os recursos chegaram na ponta, viabilizaram uma iniciativa bastante interessante e que concluíram, então, se tornaram aquilo que a população daquela região esperava. E o vereador Vanozinho também, num dado momento, numa ligação, nos solicitou um apoio nessa direção. Mais de 650 mil reais. Então, só em 2 ações, nós conseguimos viabilizar mais de 3 milhões de reais, além do orçamento tradicional. E essas audiências públicas foram um momento de extrema importância, onde conseguimos, através de uma participação democrática, mais de 1.700 pessoas. Nós que temos a prática democrática de realizar audiências públicas, sabemos como é difícil colocar muita gente para poder debater os assuntos. Conseguimos viabilizar a presença de mais de 1.700 pessoas. E aí, uma iniciativa importante. Tivemos em outras épocas em Nova Friburgo iniciativas como, por exemplo, o orçamento participativo, que é louvável e que foi um divisor de águas do ponto de vista da montagem do orçamento. Mas se nós não tivermos o custeio das obras solicitadas, você não consegue fazer a inclusão disso no orçamento. E a nossa equipe, uma equipe de altíssimo gabarito da Secretaria Municipal de Educação,